No ar, o Diário de Pernambuco TV. Veja os destaques desta semana. Há 4 anos, paulista monta casa com objetos recolhidos na rua. Em curta, a animadora americana fala sobre a intervenção do medo em nossas vidas. Protesto contra o que consideram um discurso alinhado à direita, cineastas retiram filmes da mostra CinePE. Eles se referem à inclusão dos filmes Real, O Plano por Trás da História e Jardim das Aflições, centrado na figura do filósofo conservador Olavo de Carvalho. Após este ato, o festival foi suspenso. Você confere os detalhes agora no Diário de Pernambuco TV. O que me interessou a fazer um filme sobre Olavo foi simplesmente porque ele é a figura mais relevante da intelectualidade brasileira atual, né? E ele é tão relevante exatamente pela amplitude do seu pensamento, que vai desde temas, por assim dizer, metafísicos, né? Filosofia antiga e tantos temas filosóficos, assim, digamos, profundamente elevados, como temas atuais, né? Então, ele fala ao mesmo tempo de Aristóteles, numa aula, fala de Tarkovsky. Que outro pensador no Brasil de hoje tem essa amplitude? Tem nenhum, só Olavo de Carvalho. Então, eu fui lá e fiz um filme sobre ele, né, e aguentei todas as consequências. A salvação humana depende de que alguém controle as coisas. E as tentativas de controle sempre terminam muito mal. Terminam em guerras, revoluções, morticínios, desilusões, decepções sem fim. A situação eles estavam tentando até agora, de formas absolutamente discretas, né, fazer com que o filme não existisse. Inclusive, pessoas trabalharam em Aquários, né, o diretor de fotografia, o diretor de arte. A primeira assistente de direção do filme Aquários escreveu no Facebook que o único erro foi não terem conseguido retirar todos os filmes do CinePE, ou seja, impedir a existência do festival, né, dessa edição só porque o meu filme está lá. Então, essas pessoas, literalmente, tentaram impedir que meu filme exista. Sem profissionais não existe filme, né? Agora, como a coisa ficou evidente, eles estão tentando censurar mesmo, mas com um detalhe. Andrei Rublev, o filme de Tarkovsky, quando foi feito, né, na União Soviética, ele foi visto, o dirigente soviético viu o filme e aí ele censurou. Entendeu? O Jardim das Aflições não foi visto e está sendo censurado. Eles estão conseguindo ser piores do que no regime comunista, no regime nazista. Hitler também via, né, os filmes, Goebbels via os filmes antes de censurá-los, né? Nem isso. A decisão dos cineastas, né, que retiraram suas produções do CinePE tem sido apontado como sendo um ato de censura ou de privação da liberdade de expressão. Eu não acredito nisso, eu não concordo, porque os cineastas eles retiraram os filmes do festival por não concordarem com alguma coisa do festival, independente do teor do que foi. Claro, a gente sabe que foi de encontro a uma certa programação que estava colocada no festival, do qual eles não querem compactuar, não querem participar. Então eu não vejo isso como um ato de censura. Censura seria se durante o festival as pessoas fossem para a porta da entrada do teatro fazer algum tipo de manifestação impedindo as pessoas de assistirem os filmes. Não, eles simplesmente retiraram os filmes porque não concordam com o tipo de programação. Você tem direito a escolher com quem você quer estar. E a gente está num momento político muito de tomada de posições no país mesmo, sabe? E aí acho que eles têm direito de não querer associar o nome deles a um festival que claramente, dentro da curadoria, não são só 2 filmes, assim, são muitos filmes que têm uma pegada de apoio mesmo a uma ideologia de direita ou de extrema direita. Eu fiz um convite público ontem para que eles vissem gratuitamente o filme, né, numa livraria do Recife, que eu consegui, um auditório, para a gente fazer essa sessão, e nenhum respondeu até agora. E não vão responder. Por quê? Porque eles não querem ver o filme, eles já sabem de tudo. Eles já têm eles têm como é que se diz? Um quarto sentido, como é que se fala? Eles têm um sexto sentido. Eles têm um sexto sentido que eles conseguem ver, né? E muito curioso que o filme não tem nada de político, né? Falar no Facebook, porque a gente foi atrás e parecia como se tivesse apagado a coisa.
Não, tá lá. Eu acho que foi o link, né? Foi o link que... não tá lá. Tá lá na página e no perfil. Deixa eu ver aqui, tá? Porque pode ser que tenha... Eita, acabou de sair. Acabou de sair o artigo no Globo. Deixa eu só compartilhar, tá? Que eu sou viciado. Deixa eu ver se por acaso eu não coloquei em privado, né, sem querer. Não, tá aqui, tá público. Tudo certo. A gente só assiste o que a gente quer, né? Ou seja, eu não sou obrigado a ler uma biografia de alguém que não tem nenhum interesse. Por exemplo, um personagem como Adolf Hitler, posso ter até uma curiosidade do ponto de vista histórico, digamos assim, mas talvez seja uma personalidade que não me interessa. Ou sobre algum tipo de assunto, como teve o filme do Plano Real, por exemplo. Vi vários comentários sobre o filme que o filme, digamos assim, não teria grandes qualidades enquanto cinema. Então eu não iria até pela própria qualidade do filme, independente do que ele esteja versando. Tem favorecido muito, eles botaram muito dinheiro no meu bolso e no bolso do Olavo, que também é detentor dos direitos autorais do filme, né? Porque agora a cabine de imprensa está lotada, todo mundo está querendo ver essa cabine de imprensa em São Paulo. As sessões já estavam lotadas antes da polêmica, mas nós vamos abrir mais uma sessão em cada cidade, entendeu? Vamos fazer muito dinheiro e vamos mostrar que um filme filosófico, como disse Lúcio Aguiar, o primeiro documentário filosófico da história do cinema brasileiro, pode ser rentável. Me contaram uma historinha muito interessante. Diz que no seminário, né, de padres, as meninas ficavam sempre... Tinha lá a escola, né? E as meninas ficavam sempre olhando para os padres. Aí o diretor chegava e dizia: mas por que vocês ficam olhando para eles? Você sabe que eles não podem, né? Aí elas disseram: é porque o que é proibido é mais gostoso. Então, O Jardim das Aflições é Proibido é o filme que não deveria existir, como disse Fábio Leal, né, que criou o nosso slogan. Então, ele está chamando muito mais atenção do que ele sozinho chamaria, né? Está dando muita publicidade para um filme que ainda sequer foi visto. E aí é uma publicidade que eu não acho saudável, à medida em que é uma publicidade muito apaixonada de ambos os lados. As pessoas que estão defendendo cegamente o filme sem ter visto ele, por ele apoiar, por ele supostamente apoiar, não sei porque eu também não vi, por o personagem ser um personagem conhecido, por apoiar ideias de extrema direita, de direita, e as pessoas que xingam cegamente o filme também sem tê-lo visto e sem saber se no processo de montagem, apesar do personagem ser quem ele é, se o personagem não acaba se passando ao ridículo expressando suas ideias, sabe? Dentro da sociedade em que a gente vive hoje. Eu acho que é um filme que deveria ser visto com mais calma e mais seriedade. Infelizmente, o momento político do país não vai permitir isso. Eu acho que ele devia ser debatido, de fato, em termos de feitura e de discurso, só que a gente está com os nervos muito à flor da pele e não acho que isso vai ser conseguido. Então, acho que isso que Josias falou realmente está acontecendo, só que ao contrário dele eu vejo da forma negativa. Ele vê de uma forma positiva porque ele é o realizador e para ele qualquer publicidade para o filme é boa, né? A interdição do festival partiu dos organizadores. Os organizadores foram que decidiram não realizar o festival. Eu me dei o trabalho de ver quantos filmes tinham sido retirados e ver que prejuízo esses filmes trariam para a grade completa do festival. Tinha um dia realmente que havia a programação de curtas ficaria prejudicada, mas nos outros dias você teria os filmes normalmente e o longa que saiu poderia ser substituído por um longa. Tinha dia que você tinha 2 longas, ou seja, poderia ser feito um ajuste, havia tempo para isso. Então a decisão de interromper o festival, eu acredito inclusive pode ser por outros motivos. Eu não vou dizer quais são porque não interessa, também não sei, não investiguei. Eu não quero ser leviano nesse sentido. Mas eu acredito que está se fazendo muita celeuma, muita polêmica, por uma coisa que talvez não merecesse tanto empenho das pessoas de destratar os cineastas que tiveram essa opção. É um festival cuja curadoria é muito questionada. Inclusive, acho que isso pesa muito nessa desculpa esfarrapada que eles deram de a gente não vai ter que adiar o festival porque tantos filmes saíram. Se você se diz o maior festival
um dos maiores festivais do país, você tem que ter plano B, C e D na sua curadoria, sabe? Porque se alguma coisa acontecer com os filmes, você vai ter alguma coisa para mostrar para o seu público. Eu acho que é um festival que foi muito importante, né? No início de 97 até, acho que durante uns 10 anos, né? Ele teve sim, ele foi um festival importante no período em que você não tinha assim, grandes festivais acontecendo pelo país. Então, o CinePE era um festival importante e ele teve um papel de difusão de filmes, abrigou filmes, mas ele sempre foi muito polêmico com relação à curadoria. Ele sempre teve problemas, os longas nunca foram muito bons. Havia reclamação dos cineastas pernambucanos de serem deslocados para um horário que não era a grade principal do festival. Você tinha reclamação de um certo glamour, de umas homenagens meio sem sentido, até que teve manifesto dos próprios cineastas pernambucanos, mais cinema e menos glamour. Mas assim, eu não quero de forma alguma dizer que o CinePE é um festival, não, ruim não. Ele foi durante muito tempo um festival importantíssimo. E que pena que ele não, no decorrer da sua trajetória, ele tenha perdido essa importância por N razões que não vale aqui discutir isso, porque eu acho que os organizadores aqui poderão falar sobre isso. É um festival que tem tantos problemas que muitas pessoas foram deixando de inscrever seus filmes, foi sendo feito um boicote meio silencioso a ele, e agora voltou-se isso e está sendo um boicote mais sonoro, sabe? E aí eu espero que esse ato todo leve a gente de volta para esse debate, para olhar para essa janela de exibição, que é uma janela de exibição, sair desse lugar de glamour decadente, de glamour brega, e voltar os olhos para o cinema de fato. Espero que a gente consiga voltar para esse debate, sair do debate de filme políticozinho, não sei o quê, esquece esses filmes, vamos debater o festival em si. Existe um establishment esquerdista no cinema nacional que vem desde o cinema novo, em que se você não reza a cartilha da esquerda socialista, você é expulso, entendeu? Até o próprio Glauber Rocha, que foi comunista, sofreu isso. Então imagina quem está um pouco à direita, né? Isso é um absurdo, né? Isso vai ter que acabar, isso vai acabar, entendeu? À força, ou né, com boa vontade ou com má vontade. No Brasil, as pessoas têm um interesse assim mórbido por coisas irrelevantes, entendeu? Um dos filmes que foram selecionados no lugar do meu, no Festival do Rio, foi um filme sobre a fila do show de Beyoncé, entendeu? Os fãs lá, assim, lá o dia todo lá falando. As pessoas estão olhando para o lado errado, entendeu? O cinema brasileiro vai muito mal. O repertório de Matheus pode ser visto na decoração da casa improvisada na calçada da Abdias de Carvalho. O curta Fierce, da animadora americana Anna Matlock, faz uma reflexão sobre as vantagens e desvantagens dos nossos medos e como eles podem agir em nossas vidas.
O Diário de Pernambuco TV fica por aqui. Te encontro na próxima semana. Até lá!